paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico do livro de 1 Coríntios. Ainda estamos no capítulo 7, porque o capítulo 7 ele tem muitas nuances, tem muitas informações e merece um aprofundamento maior para evitar algum deslize, alguma coisa que ficar faltando. Então, hoje será a terceira parte de 1 Coríntios, no capítulo 4. E na próxima terça-feira será a última parte de 1 Coríntios, capítulo 7. Desculpa, capítulo 4 não. Hoje será a terceira parte de 1 Coríntios, capítulo 7, a quarta parte. Né? E a terceira parte. E a quarta parte vai ser na próxima terça-feira. Esse capítulo 7 nós dividimos em 4 partes. A primeira parte fala a respeito das perguntas acerca do casamento. Né? A segunda parte falou sobre a estabilidade da família. E a quarta parte nós vamos voltar a essa questão da estabilidade da família. A terceira parte, que é agora, nós vamos voltar à questão da estabilidade da família, mais precisamente falando a respeito das visões doutrinárias acerca do divórcio. Então, hoje nós vamos abordar as visões doutrinárias no mundo cristão, no mundo evangélico, no mundo protestante, no mundo cristão de modo geral, acerca do divórcio. E na quarta parte, que será na próxima terça-feira, nós vamos falar os problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Que era uma realidade ali para os coríntios. Então, nós vamos ler novamente os versículos de 1 a 24 hoje. Mas, primeiramente, vamos fazer uma oração para iniciarmos os trabalhos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, pela Tua presença, Senhor. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos conduz, Senhor. Nos conduz a trilhar os caminhos que assim o Senhor tem preconizado para nós. Nós estamos vivendo, Senhor, nessa terra que tem tempos difíceis, e que igual já teve no passado tempos difíceis, mas neste tempo nós vemos a vinda de Jesus, nós vemos os sinais, nós vemos cada uma das coisas que estão acontecendo como aquilo que foi profetizado, preconizado desde o começo pelo próprio Jesus. Então, a nossa posição, Senhor, é estar aqui diante de Ti, é estar aqui observando o dia a dia e em oração, buscando nos concentrar na oração, buscando nos concentrar naquilo que é proveitoso e nos livrando. Nós pedimos, Senhor, que nos livra da idolatria, nos livra de acreditarmos que as soluções para as nossas vidas estão em coisas, em dinheiro, em homens, mas que só Tu, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer aquilo que nós necessitamos. Abençoa, Senhor, esse estudo, que o Senhor possa receber esse estudo, que o Senhor possa orientar os corações, Senhor, e que não seja nada meu, mas que os meus irmãos possam aprender segundo a Tua palavra. Assim te pedimos, crentes, que meus irmãos receberão e que nós já estamos recebendo, porque a Tua palavra, ela é vida e ela nos liberta. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, ali em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 10, vamos ler aqui do versículo 10 ao 24. Nós já lemos esses versículos na vez passada, mas nós vamos ler para abordar a respeito das doutrinas. Diz assim: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor,
Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fostes chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo do Senhor. É escravo de Cristo. Pois por preço fostes comprado. Não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, irmãos, ele fala aqui a respeito do casamento, do divórcio, e ele fala da mulher descrente ou do homem descrente que quer deixar, que quer abandonar. E aqui é que está o cerne da questão de hoje. Nós vamos estudar aqui, nós vimos da vez passada sobre a questão do apóstolo Paulo falar a respeito do divórcio, a respeito do celibato. E agora nós vamos discutir exatamente sobre as interpretações doutrinárias sobre o casamento, divórcio e novo casamento. Essa temática não é uma temática fácil na igreja, não é uma temática que tem uma solução fácil, e é uma temática que dura 500 anos. Nós tivemos esse debate, ele começou lá em 1558, onde houve o primeiro escrito aqui no Brasil. Mas em 59 e 60 foram estabelecidas confissões de fé. Na verdade, esse debate começou lá em 1517, quando começa os movimentos protestantes. E a igreja inglesa, a igreja protestante inglesa, ela surge sob um debate de um casamento, que o rei queria divorciar e a igreja católica não permitiu, que era a igreja da época. E todo esse debate surge a partir daí. Então, assim, a questão do divórcio, ela está no nascedouro da igreja cristã, protestante e evangélica. Ela está no nascedouro. E ela tem várias correntes. Mas nós não vamos destacar todas as correntes. Nem todas as confissões de fé, porque cada igreja estabelece uma confissão de fé. Nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos destacar aqui 4 correntes e uma confissão de fé que é mais global, para que nós possamos entender como a igreja tem pensado sobre a questão do divórcio ao longo do tempo. Como eu disse, são 4 visões gerais. E eu quero abordar cada uma delas. Vamos à primeira. A primeira visão diz assim: não ao divórcio e não ao casamento, ao novo casamento. Essa visão parte do pressuposto que o casamento é um sacramento. O casamento seria algo sagrado e ele não pode ser desfeito.
e por ele não poder ser desfeito, não pode haver um segundo casamento. Esse é o posicionamento da Igreja Católica Apostólica Romana. É o posicionamento da Igreja Católica desde o começo. E mantém-se esse posicionamento. Inclusive, há uma parte da reforma que foi os anglicanos, eles surgiram dessa disputa que do rei com o papa. Esse posicionamento ele é bem claro, ele diz que Deus não reconhece o divórcio e que o divórcio não dissolve o casamento, porque o casamento seria um sacramento e ele seria indissolúvel. E o divórcio não dissolve o casamento. Mesmo que haja o divórcio, o casamento permanece. Espiritualmente, o casamento permanece. Além dos católicos, existem confissões protestantes e evangélicas que defendem esse posicionamento. E que não defende que exista nenhuma cláusula de exceção, de possibilidade de exceção para o divórcio. Eles concluem que quando o texto fala da cláusula de exceção, a chamada cláusula de exceção, lá em Mateus 19:9, não é? Lá em Mateus 19:9, que fala que que não é possível se separar por qualquer motivo, exceto não é possível separar por qualquer motivo, a não ser por relações sexuais ilícitas. Que no texto, relações sexuais ilícitas está escrito como porneia, né? O texto diz assim: eu porém vos digo, é Jesus falando, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, nós temos o posicionamento de estar cometendo adultério ou de... Jesus falando, quem casar não sendo por relações sexuais ilícitas. Então, assim, a interpretação geral da igreja diz, quando Jesus fala, quem se divorciar e se casar com alguém e se divorciar não sendo por relações sexuais ilícitas, no texto, esse texto nos parece que Jesus está falando aí de uma exceção. Aqueles que defendem de que não há exceção, ele diz que Jesus está falando aí de porneia. E porneia seria lá no grego, quando está no texto, seria uma palavra que não se refere a adultério, que se referia a relações sexuais ilícitas de modo geral. E em se referindo a relações sexuais ilícitas de modo geral, estaria aí falando de um noivado, de um compromisso que tinha na antiguidade, que era que você ficava compromissado, que a noiva ficava compromissada com o noivo e até o dia do casamento. E nesse período poderia o noivo cancelar o compromisso se houvesse relações sexuais ilícitas. Então, os que defendem essa teologia, eles dizem exatamente que Jesus não fez cláusula de exceção. Jesus falou a respeito de uma outra coisa, não foi de um casamento e divórcio. Existem correntes evangélicas nos dias de hoje que defendem essa forma de interpretar, entendendo o casamento como totalmente indissolúvel, baseado na interpretação de que Deus criou o casamento antes da queda. E essa é a interpretação evangélica sobre o tema, não a católica. Se Deus criou o casamento antes da queda, o casamento foi criado por Deus. Então, quando as pessoas se unirem, elas não podem se apartarem depois. E baseado naquele texto que diz, o que Deus uniu não separa o homem. Então, aqui está a primeira forma
de interpretar o texto. Ou seja, essa forma diz, não pode, depois que casou, não pode haver divórcio e não pode haver novo casamento, por consequência. A segunda forma, ela desce um pouco mais. Ela diz, divórcio é possível, é permitido, porque tem um texto que diz, andará dois juntos sem que um não queira. Andará dois juntos se eles não querem conviver. Então, baseado nesse texto, as pessoas entendem, desse segundo grupo, de que há a possibilidade de haver o divórcio. Você pode haver o divórcio, mas o novo casamento seria proibido. Baseado naquele texto de que o que Deus uniu não separa o homem. Os casais casados, formalmente casados, não podem se separar. Essa é a regra geral. E essa regra de que o casamento é algo que foi constituído por Deus e é algo que não deve ser, e o próprio Jesus fala, se alguém se divorciar por qualquer motivo, que não pode haver o divórcio por qualquer motivo. Então, em todas as correntes, é uma regra, não pode haver divórcio por qualquer motivo. Nessa segunda corrente aqui, nesse segundo posicionamento teológico, é apresentado que não pode haver o divórcio, porque existe a dureza do coração do homem, e pela dureza do coração do homem foi permitido o divórcio. Mas, como o casamento é algo que no Novo Testamento ele se mantém como algo sublime, não como algo sagrado, como outros querem, nesse posicionamento não vê o casamento como sagrado, mas vê o casamento como algo constituído por Deus antes de Adão cair. Porque a Eva foi dada a Adão antes do pecado. Então o casamento foi criado por Deus antes. E Deus foi o pastor que celebrou o casamento entre Adão e Eva. E baseado nisso, como o casamento era algo perfeito, não pode... se os dois não conseguem viver juntos, por vários motivos, você pode separar, mas você não deve casar de novo. Nesse caso aqui, a motivação possível que eles admitem é o adultério, literalmente o adultério. Então, aqueles envolvidos, baseado, assim, vamos dizer, estão casados e um dos cônjuges comete adultério com o outro. Relações sexuais ilícitas, comete adultério. E aí, estando nessa condição, é permitido o divórcio, mas não seria permitido o novo casamento. A terceira corrente, ela estabelece duas cláusulas de exceção ao casamento indissolúvel. A terceira corrente, ela diz assim, o casamento foi criado por Deus, o casamento é para a vida toda, até que a morte os separe. O casamento é sim, até que a morte os separe. Mas o homem não é perfeito para manter esse posicionamento. Então, em um homem não sendo perfeito, o homem tem dureza de coração, em um homem tendo a maldade no coração, existe, e como Deus sabia que o homem não ia suportar, Deus permitiu duas exceções. Então, essa terceira corrente, ela permite duas exceções, que é o caso de adultério e o caso de abandono ou deserção obstinada ou abandono de um dos cônjuges para com o outro. Adultério ou deserção obstinada ou abandono. Essas são as duas exceções que eles estabelecem. E aí, a exceção de adultério, ele estaria previsto lá no 1 Coríntios, lá em Mateus 19, no versículo 15, que nós lemos. Não é que ele diz assim, se alguém
se alguém casar com uma divorciada, comete adultério. Porque o casamento, ele é para a vida toda. O próprio Jesus falou. A primeira cláusula de exceção foi estabelecida por Jesus ali em Mateus 19, no versículo 15. E aí, baseado nessa cláusula, essa corrente estabelece uma exceção. Entendendo que quando a palavra fala porneia, está falando ali realmente do casamento. Porque, baseado no que, quando Jesus é perguntado, ele não ia ser perguntado sobre A e ele responder sobre B. Jesus é perguntado sobre divórcio de casados. E quando Jesus responde, ele responde sobre divórcio de casados. E a palavra que tem lá no texto, porneia, no contexto que está sendo explicado ali, ele está respondendo sobre casamento, não seria sobre um noivado. Então, quando os discípulos perguntam, pode o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Então, está claro que a pergunta que veio para Jesus era uma pergunta que se referia ao casamento. Então, se referia ao casamento, a resposta de Jesus não poderia ser sobre o noivado, como os da primeira corrente defendem. Então, baseado nisso, Jesus estabeleceu uma exceção, que é o divórcio por meio de, em consequência do adultério de um dos cônjuges. E a outra exceção é, sim, a que está em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 15. Desculpe, Mateus 19, 9 é a primeira cláusula. Mateus 19, 9. E a segunda exceção está em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 15, que é o que nós estamos estudando agora. Eu vou ler aqui para os irmãos a segunda, que está em 1 Coríntios 7, 15. Diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, o apóstolo Paulo aqui trazendo... a interpretação é a seguinte. Quando ele diz, aos casados digo não eu, mas o Senhor, que não se separe, ele está falando para os casados crentes. Quando ele diz, digo não eu, mas o Senhor, ele está se referindo ao que Jesus havia falado lá em Mateus 19, no versículo 9. E depois ele diz, quando ele se refere aqui aos descrentes, no versículo 14, e que no 15 ele diz, mas se o descrente quiser apartar, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão. No começo ele diz, digo eu, não o Senhor. E aí algumas pessoas interpretam que quando ele diz, digo eu, não o Senhor, isso não é para ser uma doutrina, porque ele está dizendo que é ele, Paulo, que está falando. Mas, na verdade, por essa corrente aqui, Paulo não está dizendo que é uma opinião dele e não é uma doutrina. Ele está dizendo, sobre a primeira cláusula, Jesus já falou. Mas Jesus não se pronunciou sobre a cláusula de cristãos que têm casamentos mistos. Essa situação de cristãos que têm casamentos mistos, na época de Jesus não existia. Por quê? Primeiro, a igreja não estava formada, então não existia cristãos propriamente dito. Segundo, todos ali eram, durante o ministério de Jesus, todos eram judeus. Não é? E os casamentos ocorriam entre judeus, normalmente entre judeus. Então não existia casamento misto. O que seria o casamento misto? Seria um cristão com um não crente, um crente com um não crente. E quando o evangelho se espalhou pela Grécia, essa situação ocorreu. Um dos cônjuges aceitava Jesus e o outro não aceitava que esse cônjuge fosse um crente e queria se apartar. E isso havia o quê? A deserção, ou seja, aquilo, mesma coisa como tem no exército. O soldado que vai para o fronte de batalha e ele deserta, ele desiste de enfrentar a batalha, ele desiste da missão
Então, um dos cônjuges desistia da missão de ser cônjuge. E nesse caso, a palavra diz aqui, ó, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Ou seja, nenhum dos dois, o apóstolo Paulo escreveu aqui que nenhum dos dois ficaria sujeito à servidão. E o que seria essa servidão? A servidão é o compromisso de que o casamento seria até que a morte o separe. Esse compromisso que foi feito lá no dia do casamento. E não fica sujeito à servidão é exatamente isso. Se você, vamos, de acordo com essa tese aqui, se existem um casal e um quer se apartar, não quero que você seja crente, eu não quero ser crente, e eu não quero continuar e quer se apartar. E abandona o outro, deserta do outro. Nessa hipótese, aquele que foi a vítima do abandono teria o direito a casar de novo dentro da igreja, mantendo-se a comunhão com a igreja. Veja, irmãos, essa deserção aqui, segundo essa teoria, essa teologia, é uma deserção, vamos dizer assim, obstinada. O que seria uma deserção obstinada? Depois de se tentar todas as possibilidades, e aquele ainda assim, o outro cônjuge ainda assim não aceitar de viver. Ou seja, depois de se tentar reconciliar, depois de se tentar todas as possibilidades, e ele insistir. Então, por essa terceira visão, tem duas exceções para o casamento indissolúvel. Ou seja, o casamento é sim indissolúvel, é sim até que a morte separe, exceto quando houver adultério, e na segunda hipótese, quando houver a deserção ou o abandono de uma das partes, liberando a outra para se casar novamente, porque, como o apóstolo Paulo teria dito, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. A quarta visão é que o divórcio e o novo casamento sob uma variedade de circunstâncias. Na quarta visão, ela é, vamos dizer assim, uma visão liberal nos costumes. Ela diz que o ideal divino para o casamento é que ele seja uma união para a vida toda, dentro do qual duas pessoas se amam e se enriquecem uma à outra. Vida conjugal permanente é possível para qualquer casal que esteja disposto a seguir a direção de Cristo, para o desenvolvimento de um relacionamento bem-sucedido. Mas, pelo fato de seres humanos serem obscurecidos pelo pecado, contudo, nem sempre é possível ao casamento atingir este ideal. Em alguns casos, a dureza do coração pode distorcer o relacionamento conjugal e o divórcio se tornar a melhor alternativa. Nessa quarta visão, ela não foca no casamento como princípio. Ela foca na convivência e no amor. Naquilo que chama de o amor. E diz assim, se não existe amor, existe a dureza do coração. Interpretam a palavra dureza de coração como ausência do amor. E nessa hipótese, poderia haver o divórcio e o novo casamento. E aqui ele estabelece algumas possibilidades, e cada possibilidade ia ser analisada no caso a caso, não tem uma lista de exceções. Nesse caso, a igreja iria analisar a situação do irmão membro em cada situação. E o membro ia apresentar a situação e a igreja ia analisar se ele estava de acordo ou não. Essa é a quarta visão. A partir dessas quatro visões, estabeleceu-se outras. Estabeleceu-se uma coisa chamada confissão de fé. Todas as igrejas têm uma confissão de fé. A nossa igreja tem uma confissão de fé, que define as regras doutrinárias pela qual a igreja acredita e os membros daquela igreja seguem, né? E as confissões de fé têm o credo da Igreja Católica, que é uma confissão de fé mais antiga, e tem as confissões de fé das igrejas protestantes e evangélicas. Nós tivemos, aqui nós listamos algumas confissões de fé, eu não vou falar delas,
Só vou falar no geral. Confissão de Fé da Guanabara, em 1558. Confissão de Fé Francesa, em 1559. Confissão de Fé Escocesa. Igreja Reformada Holandesa, Belga, de Heidelberg, de Dort. Segunda Confissão de Fé Helvética. Confissão de Fé Batista, de 1644. Padrões da Confissão de Fé de Westminster, adotada pelos presbiterianos. Aí vem a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster. Eu vou falar o que é Westminster. Tem a Declaração de Savoy, em 1658, que alterou a Confissão de Westminster, e a Confissão de Fé Batista, de 1689, e alterou alguns padrões, seria um batista reformado. Então, essas confissões de fé, elas estabeleceram as visões que cada igreja, cada congregação, cada ministério teria sobre a questão do divórcio. A Confissão de Fé de Westminster, eu queria falar um pouco dela, porque ela foi como se fosse um norte para muitos outros. A Confissão de Fé de Westminster foi uma espécie de concílio que reuniu teólogos, pastores na época, não é? E ela se reuniu em 1643. A Assembleia foi de 43 a 49, durante uma guerra civil dentro da Inglaterra. E esses pastores teólogos oraram e buscaram e construíram uma Assembleia que durou todos esses anos, de 43 a 49, que culminou com a elaboração de um texto, que foi chamado de Confissão de Fé de Westminster. Né? Esse nome, Westminster, é referente à Abadia de Westminster, que é uma igreja que tem na Inglaterra, que era uma igreja católica, depois se tornou uma igreja calvinista, e ali, né, reuniram-se os puritanos, reuniram-se o que veio a ser depois os presbiterianos. Né? E com relação ao divórcio, a Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: o casamento deve ser entre homem e uma mulher. Esse é o primeiro pressuposto. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido. Então, o primeiro pressuposto é homem e mulher, ou seja, sexos diferentes. Não pode haver casamento com pessoas do mesmo sexo. Isso, eu diria que a esmagadora maioria das igrejas de hoje também defende isso. Digamos que é uma exceção quem aceita um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hoje não é algo relevante no meio cristão. Tem uma coisa aqui, outra ali, mas não é uma verdade no meio cristão. E a outra coisa é que a Confissão de Fé de Westminster proíbe a poligamia. Um marido para uma mulher e uma mulher para um marido. E ele usa o texto de Gênesis 2, 24, Mateus 19, 4 a 6 e Romanos 7, 3 como argumento. E aí ele diz mais: o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana, por sucessão legítima e da igreja, por uma semente santa, para impedir a impureza. Então o casamento é o meio pelo qual a procriação deve ocorrer. Fora do casamento não pode haver a procriação. Ele quer dizer que a forma pura do ser humano se multiplicar é dentro de um casamento. E diz mais: a todos os que são capazes de dar consentimento ajuizado, é lícito casar, ou seja, aquele que tem discernimento mental para casar. Mas o dever dos cristãos casar somente no Senhor. Aqui ele está dizendo um outro princípio, de que o casamento deve ser com cristãos e cristão, o homem cristão e a mulher cristã.
da mesma confissão de fé. Não haver casamento misto. Quando fala casar no Senhor, está dizendo exatamente isso. O contrário da palavra, do termo casar no Senhor, é o jugo desigual, onde você tem um casado que é crente, um casal que um é crente e o outro não é crente. E o jugo desigual, ele provoca algumas dificuldades na convivência, na vida. Inclusive a possibilidade de isso, no limite, provocar o divórcio. E ele diz aqui: não devem casar-se as pessoas entre as quais existam graus de consanguinidades, afinidades, proibidos na palavra de Deus. Traz casamentos incestuosos, jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. Aqui, esse texto proíbe o casamento entre familiares, consanguíneos, entre irmãos, entre pais e filhos, todo tipo de incesto aqui estaria proibido. Aí no 5º ele diz: o adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente o justo motivo de dissolver o contrato. Aqui está falando do noivado. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. E depois de obter o divórcio, casar-se com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Se houver o adultério, se for no período do noivado, separa. E se houver o adultério depois do casamento, pode haver a separação, entendendo que a parte infiel como se tivesse sido morta. Aí vem aqui o 6º. Posto que a corrupção do homem seja tal que incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Contudo, só a causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério, ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio da discrição das partes decidirem o seu próprio caso. Nesse caso aqui, a confissão de fé do Westminster, ela se associa a essa terceira corrente que nós falamos aqui, que é a das duas cláusulas de exceção, do adultério e do abandono. E ele entende que para haver um novo casamento é necessário haver um divórcio público, perante as leis humanas, perante o Estado, perante a sociedade, no cartório, no juiz. Se assim não for, o casamento, o segundo casamento não seria lícito. Então, os dois motivos da cláusula, as duas cláusulas de exceção que aqui a Convenção de Westminster defende. Irmãos, o resumo dessas teologias todas é o seguinte: o casamento é algo tão importante para Deus que ele aconteceu antes do pecado. Deus criou o homem e depois ele criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. E lá atrás era um homem para uma mulher e uma mulher para o homem. Adão não tinha várias esposas e não chegou a ter nenhuma outra. Adão teve somente Eva como esposa. E a mesma coisa, e o contrário também foi verdadeiro. Eva só teve Adão como esposo, como marido. Então, no começo, naquilo que foi criado por Deus, no plano perfeito de Deus, uma mulher para um marido e um marido para uma mulher. E o plano perfeito de Deus não cabia o divórcio. Não cabia o divórcio. E aí, pela dureza do coração, vendo que os homens são obstinados, segundo essas teorias aqui, houve divórcio. É fato que houve divórcio, é fato porque no Antigo Testamento o divórcio era permitido. Tanto é que quando os discípulos perguntam a Jesus, ele diz: mas Moisés deu carta de divórcio. E aí Jesus diz: mas se alguém se casar com outra, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, comete adultério. Então o próprio Jesus falaria aquela cláusula de exceção. E o apóstolo Paulo trouxe lá no 1 Coríntios 7, no versículo 15,
a outra cláusula de cessão, que seria o abandono ou a deserção obstinada. Entendendo de que o princípio geral é: casamento é indissolúvel. Se houver o risco do divórcio, deve haver reconciliação. Aquelas pessoas que entrarem em qualquer para ajudar um casal que está em crise, o princípio bíblico é ajudar para a reconciliação. Mesmo depois que houver a separação, se puder reconciliar é melhor. Mas se uma das partes estiver obstinada, ou seja, se uma das partes não quiser reconhecer o que a Bíblia diz, se uma das partes não quiser aceitar o que a Bíblia diz, por conta de adultério ou por conta dessa questão do abandono, tem-se aqui a possibilidade de um divórcio. Eu não quero aqui, nem a Igreja do Monte tem isso fechado, defender nenhuma hipótese de divórcio. Eu defender pessoalmente. Eu só vim trazer aqui, explanar as possibilidades e como a igreja entende isso. Tem muito mais teologia sobre isso. A gente filtrou, a gente garimpou aquilo que era mais universal, que a Igreja Assembleia de Deus defende, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Luterana. As grandes igrejas mantêm esse tipo de doutrina. Até a Igreja Adventista mantém esse tipo de doutrina. E algumas igrejas mantêm também a impossibilidade do recasamento. Esse é o princípio, irmãos, e eu gostaria por hoje, é esse o assunto. A gente quis aqui passar. Nós vamos ter um texto que os irmãos vão acessar na próxima terça-feira. A gente vai colocar no grupo um texto que foi construído, nós estudamos, a missionária Cláudia, a gente está estudando esse texto, conversando com o pastor, para colocar todas as visões de uma maneira que nós não estamos aqui colocando peso nas costas dos irmãos, mas sabendo que há princípios bíblicos a serem seguidos. Não podemos aceitar poligamia, por exemplo, casamentos homossexuais. Não podemos aceitar que o casamento seja dissolvido por qualquer motivo. Tudo isso está dentro de um contexto que perdura até hoje na igreja. Então, esse é o debate de hoje. Agradecer aos irmãos por estarem presentes, e aguarde que na próxima terça-feira nós estaremos divulgando um texto que aprofunda todas essas nuances, todas essas questões. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque Tu deixaste os ensinamentos, a Tua palavra, o texto bíblico nos orienta, nos traz ensinamentos para todas as coisas. E cada uma dessas coisas nos traz paz, porque nós nos sentimos libertos pela Tua palavra de fazer uma coisa ou não fazer outra. Existe orientação de tudo que deve ser feito. E a Tua orientação, Senhor, com relação ao casamento, é que ele seja para a vida toda. E que meus irmãos possam compreender isso segundo a Tua palavra. E todas as teorias, teologias, posicionamentos de interpretação da Bíblia que defende a possibilidade do adultério, seria não porque tu fizeste alguma coisa de errado, porque isso não seria possível mesmo, mas por causa da dureza do coração do homem, por causa da obstinação, por causa da incapacidade do homem de conduzir as coisas de maneira correta, e pelas Tuas misericórdias. Tu não é, Senhor, que estejamos aqui defendendo o errado. Nós devemos defender o casamento indissolúvel, conforme está ali, porque Deus odeia o divórcio. E que cada uma dessas coisas sejam motivo de instrução, que essas palavras bíblicas sejam motivo de instrução, que os meus irmãos possam compreender que estudar a palavra é o mais importante, porque a palavra liberta e tira as pessoas de julgos errados, de uma coisa ou de outra. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, por este momento.
Em nome de Jesus. Amém.